Olá, Carol Mojurban. Seja muito bem-vindo a este canal. Por aqui eu falo sobre assuntos relacionados ao corpo, à mente, ao espírito e ao estilo de vida. Trago informações, conhecimentos, relatos com o objetivo de que você, com essas informações, consiga ter uma vida melhor, viver melhor e, vivendo melhor, ajudar outras pessoas a fazer o mesmo. Hoje eu quero falar sobre um tema que eu venho refletindo há um tempo e que eu vejo muita verdade nisso. Coloca nos comentários se você concordar, se você quiser acrescentar alguma coisa ou se ficou alguma dúvida. Que é como não é o termo certo, é a plenitude que só o poder nos traz. Quando se fala de poder, podemos interpretar de várias formas. Existe um livro muito bom que chama As 48 Leis do Poder. Aquele livro ele trata principalmente de poder social, né? Poder como influência sobre outras pessoas. E de modo geral, poder é isso mesmo, né? Poder é a capacidade de influenciar outras pessoas, né? Em todos os contextos, você pensar no super-herói que tem um super poder, com a super força, a super velocidade, tudo aumentado em relação aos outros, ele consegue subjugar os outros e consegue também ajudar os outros. Eu lembrei agora de uma frase de um anime que eu tava vendo, que é bem famoso, que é aquele Maskou, não sei pronunciar. Mas é um anime de magia, que todo mundo tem magia e o personagem principal não tem, ele só tem muita força. E aí o diretor, logo no segundo episódio, ele fala que o ideal é você proteger os mais fracos e controlar os mais fortes. É isso que alguém poderoso deve fazer, né? E o poder, então, é isso, a questão da influência. Só que conforme vamos ganhando poder, vamos ganhando níveis de maturidade. Tem pessoas que têm muito poder em suas mãos, mas elas usam de forma infantil, de forma egoísta, não seguindo essa regra de proteger os mais fracos e controlar os mais fortes. Controlar no sentido de não deixar eles, né, subjugar os outros, fazer conforme entender. Mas talvez isso seja ainda uma falta de poder mental, uma falta de poder emocional. Eu puxei esse assunto porque eu vejo que muita gente, muitas vezes, em algumas situações, as pessoas agem de formas hostis por estarem se sentindo ameaçadas. Nós somos seres biológicos, somos animais. Esse corpo aqui funciona como um corpo de um animal e nós temos o estado de luta ou fuga, que quando a gente se sente ameaçado, naturalmente a gente ou enfrenta ou foge. Repara, quando a gente se sente ameaçado, o que nos ameaça? Algo que pode causar um dano à nossa integridade física, emocional, algo que pode deixar a gente machucado, no prejuízo, e como instinto de sobrevivência a gente reage. Muitas vezes de forma até desregulada com a realidade. Às vezes a pessoa fez um comentário que nem é tão mal, nem tão perigoso, mas chega pra nós como um perigo imenso e a gente tem aquela reação que depois fica até envergonhado, né? Num livro que eu tava lendo sobre inteligência emocional fala muito sobre isso. É como se fosse uma raptura, me fugiu a palavra. É isso. Uma raptura emocional. A pessoa vai lá e rouba sua lógica e a emoção toma conta. Só que conforme a gente tem poder, isso se torna diferente. Um exemplo mais prático. Quando eu tinha 5, 6 anos, uma pessoa de 10 anos me ameaçando por qualquer motivo, seja só pra se impor, por orgulho, por ego, pra fazer bonito pra alguém, se é que você é bonito, né, em algum contexto, me ameaçando bater, me ameaçando verbalmente. Pra um Daniel de 6 anos, isso seria assustador. A pessoa com 10 anos é muito mais forte, muito maior, muito mais experiente. Com certeza eu iria me machucar. Com certeza eu não saberia me defender. Então, por natureza, a gente entra em luta ou fuga, né? Ou eu vou me esconder, eu vou fugir, eu vou querer enfrentar ele, mas porque eu tô me sentindo atacado. O mesmo Daniel agora, com quase 25 anos, tem uma criança de 10 anos esbravejando contra mim, me ameaçando. É diferente. Naturalmente eu já sou maior, eu já sou mais forte, eu já sou mais experiente. Agora, até em questão de defesa pessoal que eu já treinei, eu já sei me defender. E mesmo que eu não me defendesse, muito provavelmente o soco dessa criança não ia me machucar. Pode doer, pode incomodar, mas é diferente, percebe a proporção? Logo, por eu ter mais poder nessa situação, eu consigo olhar para ele com outros olhos. Alguns, talvez ainda agindo de forma infantil, iria se impor de volta.
Alguns iam querer vingar aquilo que viveu na infância e dar o troco, enfim, existem várias reações. Mas eu enxergo que por eu ter mais capacidade e ele não ser ameaça nenhuma pra mim, eu posso só olhar pra ele com outros olhos, eu posso compreendê-lo, eu posso tentar acolher ele, eu posso pensar mais racionalmente, poxa, por que essa criança tá brava comigo, sabe? Como é que eu posso ajudar ele de alguma forma? Essa raiva que ele tá tendo não faz bem pra ele, ele vai acabar agindo sem pensar, ele não tá vendo o contexto de modo geral. Entende? Como é uma perspectiva totalmente diferente de um Daniel que tava ameaçado. Por isso que eu defendo que quanto mais capacidade e habilidade a gente desenvolver, menos a gente vai se sentir ameaçado, por consequência, de uma forma mais nobre, racional, sensata, a gente consegue agir. E 2 exemplos que me vêm à mente sobre isso. Um é da cultura pop, dos animes, um anime bem famoso, bem conhecido até, um dos melhores personagens ao meu ver, por construção de personagem mesmo. E o outro é talvez o homem mais famoso do mundo, que todo mundo conhece, e talvez você já até saiba quem é, né, antes de eu estar falando. Mas vamos aqui para a cultura dos animes, né? No anime Hunter x Hunter, um anime de caçadores, existe um personagem chamado Meruem. Caso você não conheça, eu vou dar aqui uma breve descrição de como é o anime e como é esse personagem para você se situar. No mundo de Hunter x Hunter existem os caçadores, né, que é uma associação, um grupo de pessoas que exerce esse trabalho com uma certificação de caçador, pode ser atrás de alguém, atrás de algum animal, explorar algum lugar, existem diversos tipos de caçadores. Mas todo caçador, ele tem o poder de usar a habilidade NEM, que é controlar a energia natural de todo ser vivo para ter mais força, resumindo assim, né? Então, todo caçador usa NEM, que é esse poder, esse controle da aura. E em determinado episódio, começa a surgir um determinado monstro, que é uma formiga mutante que vai devorando animais, e aí vai tendo filhos, e aí os filhos nascem com as características desses animais, até que ela começa a devorar humanos, e aí por fim, quando ela gera o rei, que é a formiga rainha, tá gerando o rei das formigas, ele nasce tão forte, porque ele é uma mistura do poder e da energia de todos esses animais com a inteligência e a capacidade humana, com a habilidade da formiga. Ele é um ser muito forte. Até o que aparece no anime é o ser praticamente mais forte que existe. Quando ele acaba de nascer, ele age igual uma criança. Ele sai matando assim por matar. Porque ele é forte, porque ele quer, entendeu? E aí ele vai, mata, não tá nem aí. Quem que vai reclamar com ele? Quem que vai tirar satisfação com ele? Mas pouco depois, ele amadurece tão rápido que ele já não vê mais sentido em matar. E ele começa, com o decorrer do anime, a enxergar o valor nos humanos, mesmo eles sendo tão fracos em relação a ele, tão nada em relação a ele. E assim, quanto mais o anime vai passando, mais forte ele fica. E quanto mais forte ele fica, mais impossível de parar ele fica. Até que chega um ponto que praticamente ninguém consegue enfrentá-lo. E ele, várias situações, eu tava assistindo e pensei, nossa, agora ele vai acabar com essa pessoa. Não, ele só não batia na pessoa, ele só não punia, e não tinha pra quê. Até quando ele vai fazer uma das últimas lutas dele, que ele enfrenta o Netero, que é um ser humano absurdamente forte no uso do Nen, do poder do anime, o Netero dá uns golpes nele tão fortes, assim, tão poderosos, ele recebe o golpe, ele queria conversar, ele foi lá pra conversar. O Netero não conversa, só bate nele, ele recebe o golpe, depois ele só senta e fala assim, eu não vou lutar com você, eu quero conversar, não tem pra que eu te matar. Eu vejo que você tem potencial, você tem capacidade, eu não quero acabar com o mundo humano, eu quero colocar ordem nesse mundo de vocês, porque vocês brigam entre vocês, vocês são desorganizados, vocês poluem um planeta, eu só quero colocar as coisas na linha, eu vou usar a força quando necessário, mas não vai ser mais do que o necessário para poder colocar uma ordem que faça bem para vocês mesmos. Olha a maturidade que ele atingiu, sabe? Mesmo apanhando, tomando os golpes, mesmo lutando, sabe? Não tem pra que ele ficar hostil, não tem pra que ele usar a força dele matar. Ele tava bem, ele tava pleno. Por quê? Porque ele era forte, ele sabia, nada ameaçava ele. E ainda nisso, o Netero insiste em lutar. Aí ele fala o seguinte, então tá bom, a gente vai lutar, mas se eu ganhar de você, se eu conseguir encostar em você, eu não lembro como é que foi, a gente pode conversar? Aí o Netero aceita. E eles entram numa luta, e ele é forte, a luta demora um pouquinho, porque eles são muito rápidos, e por fim ele ganha. Então o ponto que eu quero trazer é, ele chegou num nível de poder e de habilidade que ele não precisava nem se provar, sabe? Nada assustava ele, nada ameaçava ele, porque ele era, de fato, muito, muito forte em diversos aspectos.
E dá pra gente trazer isso pra nós, sabe? Fortalecer o nosso emocional pra não ser ofendido com palavras, não ficar sob pressão em situações que pressionariam de fato, pra conseguir pensar melhor, mesmo tendo que pensar rápido, fortalecer a nossa mente pra resistir a vontades que vão nos fazer mal depois, resistir a convites que não faz sentido com o nosso propósito, pra conseguir seguir a disciplina da rotina que a gente às vezes se propõe e não consegue seguir. Fortalecer o nosso corpo para conseguir pegar um peso quando necessário, para caso haja uma queda inesperada, os músculos estarem fortes e proteger as articulações. Conheço pessoas que por queda simples, tipo, tava de bicicleta, às vezes nem bateu em nada, só desequilibrou, tombou, deslocou o ombro, sendo que se tivesse um preparo físico, a chance de deslocar o ombro era menor, porque o músculo segura o impacto, isso já é mais comprovado. Entende? Fortalecer o espírito, tendo mais contato com Deus, tendo mais proximidade com o Criador, tendo mais contato com as Escrituras, com oração, com meditação, para que essas ondas espirituais, que o mundo espiritual existe, quando vier sobre nós, a gente consiga resistir com mais facilidade. Quanto mais a gente elevar a nossa potência em qualquer aspecto, quanto mais poder a gente tiver, mais sensato a gente consegue agir, menos impossível a gente consegue ser, porque a gente não vai estar numa situação hostil, vai estar tendo risco, entende? Não um risco para nossa vida. Tá tudo bem. Se uma criança de 5 anos me ameaçar agora, eu sei que eu não vou morrer e nem vou sair machucado, tá tudo bem, calma, deixa eu ajudar essa criança, por que ela tá brava desse jeito? Só que se for o oposto, uma pessoa muito mais velha, mais experiente, brava pra cima de mim, agora, tendo treinamento de defesa pessoal, eu consigo até olhar da mesma forma. Mas por quê? Porque o treinamento de defesa pessoal me ensinou a me sentir seguro nessa situação. Da mesma forma, número 1, eu sei que se a pessoa vai me atacar, eu vou ter como me defender e não me machucar tanto, pelo menos. Mas se eu não tivesse esse treinamento de defesa pessoal, eu agiria da mesma forma, eu ficaria acuado. Ou talvez eu ia ter uma explosão de ataque desnecessária, entende? Isso é muito bom. Isso me lembra a fase de amadurecimento dos jovens, sabe? Quando a gente tá ali saindo da infância, entrando na pré-adolescência, adolescência e vida adulta. É uma fase bem complexa e diferente para cada um. Mas eu percebo que existe 3 momentos. Existe um momento em que a gente quer agir como adulto e ter as permissões de adulto e, enfim, entrar no mundo adulto com tudo que se tem direito, mas a gente de fato não pode porque a gente ainda é criança ou adolescente. Aí existe um momento que a gente já é adulto, só que parece que não basta ser, a gente quer uma aprovação, principalmente muitas vezes dos cuidadores, né, dos pais, dos avós. A gente quer uma aprovação social, então não basta eu já ter o tamanho, a idade e as permissões, e até não basta eu já agir como eu deveria estar agindo, né, com as responsabilidades e tudo mais. Parece que eu quero uma aprovação. Eu vejo isso em praticamente todos os jovens. E aí a gente chega no terceiro estágio, que é o estágio de que você de fato tá tão amadurecida essa identidade, tá tão em você essa potência da maturidade, se é que vocês entendem o que eu tô falando, que você não precisa nem provar mais, sabe? Você não começa a agir buscando uma aprovação e você também não se importa se não tiver uma aprovação porque você já é um adulto e você sabe disso. Você sabe de tudo que você lida, sabe de tudo que você é responsável, você sabe o quanto você se esforça. Seu autoconhecimento, sua maturidade tá num tanto que tá tudo bem, sabe? Você não precisa provar nada pra ninguém. E isso traz uma paz. Dá pra trazer esse mesmo exemplo em situações de relacionamento. Quando ocorre um relacionamento e ocorre um término. Primeiro, naturalmente, né, as pessoas sofrem, ficam maus. Depois as pessoas ou fingem que não sofre, ou transforma esse sofrimento em raiva, ou fica indiferente, mas fica vendo a vida da pessoa. Nesse segundo estágio, ainda não está superado. Você pode até não estar se relacionando com a pessoa, pode até vivendo sem ela, mas você ainda está conectado nela, você ainda fica olhando as redes sociais para ver como é que tá a vida dela, para ver se está melhor ou pior que você, sabe? E aí tem o terceiro estágio que você de fato desconecta. Se ela tá bem, se ela tá mal. Por maturidade espiritual e emocional, você espera que ela esteja bem, mas, sabe, você não fica ali em cima, olhando. Você desconectou, você tá seguindo sua vida e realmente tá tudo certo. É um real desapego. Porque existe eu estar segurando algo, existe eu estar com algo que eu não estou segurando, mas está em mim. Ou minha mente tá nele, mas eu não tô segurando. Eu não tô segurando fisicamente, mas eu tô segurando mentalmente.
e existe o estágio de eu estar fazendo outra coisa e realmente estar totalmente desconectado daquilo. Um outro exemplo que eu ia trazer, que é o que eu falei que é super famoso, é a própria imagem de Jesus, o homem mais santo e mais poderoso que pisou na terra. Parem para pensar comigo quanto poder havia naquele homem, em todos os sentidos. Tem livros do Augusto Cury falando da inteligência emocional dele. A gente percebe uma inteligência social nele, o poder espiritual em si mesmo de fazer milagres, a influência no mundo espiritual. Quantas coisas não estão associadas a esse homem que veio nos dar um exemplo e abriu o caminho para Deus, para nós. Mas se tratando de poder mesmo, no sentido assim de potência, até vamos falar assim de combate, poder, igual a gente pensa em super-herói, sabe? Poder, superpoder. Tem a cena em que eles vão prender Jesus e Pedro corta a orelha do soldado. Jesus pega a orelha, coloca de volta, já realizando mais um milagre, e fala para Pedro, Pedro, em outras palavras, né? Não precisa disso. Se eu quisesse, se eu clamasse ao meu pai agora, ele mandava legiões de anjos para me defender. E isso é um fato. A gente vê até no Velho Testamento que quando o Espírito de Deus estava sobre algum profeta, quando ele dava uma ordem, um comando, acontecia. Igual em Elias, quando veio uns exércitos querendo coagir ele a estar lá na presença do rei, ele clamou para descer fogo do céu e desceu fogo do céu e queimou todo mundo. Jesus poderia fazer isso. Tanto que na oração, quando Jesus vai orar no Getsemane, ele fala, Senhor, se for possível, afasta de mim isso, esse cálice que eu vou ter que passar. Mas, todavia, seja feita a tua vontade. Ele se entregou à vontade do Pai, mas ele poderia não se entregar, porque ele, apesar de ser Deus, ele também era homem. Ele tinha essa ligação com o Pai, ele podia clamar, ele podia se recusar a fazer as coisas, é que ele quis seguir o plano. Então imagina quanto poder tinha nessa pessoa. E, por ter todo esse poder em tantos aspectos, ele não se abalava, sabe? Ele se abalou, assim, o lado humano dele na hora que ele estava lá no Getsemane orando, que ele chorou, suou sangue, ele sentiu toda aquela pressão, aquela tensão. Ele era ser humano também. Ele era humano e ele era Deus, né? Esse conflito que às vezes é até difícil de explicar. Mas perante as pessoas, sabe? Ele falava o que precisava falar, ele enfrentava os sacerdotes da igreja com coragem, porque ele estava falando a verdade, mesmo que eles não aceitavam. Ele falava com o povo sem medo. Ele não tinha medo de andar pelas ruas, de alguém fazer alguma coisa com ele. Tem aquela passagem que a multidão começa a querer atacar ele, ele simplesmente sai andando no meio da multidão e não acham mais ele. É como se ele ficasse invisível, mas né, a Bíblia não fala como é que foi essa cena. Eu acredito que ele não ficou invisível de fato, ele só saiu e as pessoas não perceberam mesmo, sabe? Mas é um poder, então percebe, ele estava seguro que ele ia cumprir a missão dele, então ele não se abalava, ele não tinha para que ele ser hostil. O único relato de Jesus sendo hostil é quando tinha comerciantes no templo, e aí ele faz aquele chicote, começa a chicotar, derrubar as barracas, e ainda assim, eu não vejo como uma hostilidade contra as pessoas, mas que foi uma reação necessária para expressar o quanto aquilo era absurdo e o quanto aquilo não deveria acontecer. Ele poderia se expressar de outras formas, mas foi daquela que ele sentiu de fazer, que ele julgou melhor, que foi necessário no momento. Fora essa situação, que eu acredito ser intencional e proporcional ele ter agido dessa forma, em nenhum momento da Bíblia você vê ele sendo hostil. E não tinha para que ele ser. Nada ameaçava ele. Nada poderia de fato destruí-lo se ele não quisesse. Ele se permitiu ser capturado, se permitiu ter o corpo destruído para cumprir todo o plano. Outra coisa que a gente pode tirar como exemplo, né? A gente tem que buscar agir como ele. E é difícil, porque a gente, diferente dele, tem limitações, tem medo, tem inseguranças, tem pecados, tem bloqueios, tem várias coisas, né? Mas não vou trazer o vídeo para um lado religioso, não. É só pra gente parar pra pensar o quanto maior a nossa potência, quanto maior a nossa capacidade, melhor a gente consegue agir, mais recursos internos a gente consegue escolher para agir. Dá até para trazer um exemplo externo, sabe? Se você... Eu fiz um vídeo falando sobre as armas, né, de defesa pessoal que monge urbano pode carregar consigo. Se você tem todas e sabe usar todas, você tem mais recurso para numa situação escolher, eu vou usar essa, porque essa aqui vai ser melhor do que aquela. Entende? Por isso eu recomendo que a gente busque sempre se aprimorar, sempre crescer, sempre desenvolver essa potência em vários aspectos. Eu ainda quero trazer um vídeo aqui sobre um método de desenvolvimento universal que eu organizei, que serve para qualquer coisa, para qualquer área. Em qualquer coisa que você quiser melhorar, se você aplicar esse método, eu tenho certeza que você vai melhorar e com excelência. Não é
é charlatanismo não e nem exagero, é porque é uma coisa lógica, é uma coisa que eu observei que tá na vida, na realidade. Seguindo esse passo a passo, não deixando escapar nada do método, a gente consegue melhorar qualquer situação e alcançar essa busca que a gente tem de sempre estar melhorando. Mas ainda vou trazer ele aqui com mais calma. Se você gostou do conteúdo, não deixe de compartilhar, tá? Porque você é o maior responsável por fazer esse canal crescer. Espero que você tenha gostado. Curte o vídeo para eu saber se você gostou e comenta qual parte do vídeo fez mais sentido para você, ou a que não fez sentido nenhum, ou a que eu esqueci de falar. Eu quero saber um pouco mais de você, te conhecer melhor e pra gente interagir aqui nos comentários também, tá bom? Que você tenha um ótimo dia.